hoje nós vamos começar o segundo tópico do nosso curso, que é o tópico de derivadas, tá bom? E tudo que a gente usou para limite vai nos servir para derivadas e para integrais, tudo bem? Tudo. Todos os conceitos, tá? Então, na aula de hoje, nossa aula 9, 25 de setembro de 2023, a gente vai falar sobre taxa de variação de uma função, tá? Taxa de variação, derivada e reta tangente, tá bom? Então, vamos lá que tem bastante coisa para a gente falar na aula de hoje, tá? Vamos começar definindo o que é taxa média de variação de uma função. Tá bom? O que é taxa média de variação de uma função? Então, olha só, considere uma função real, função y igual a f de x, e dois pontos do domínio dessa função, tá? Um x1 e um x2. Bom, se eu quero calcular primeiro a variação em x, quanto que essa função variou de maneira horizontal, né, em x, né, ou também chamado incremento em x, basta que eu calcule a diferença entre o x2 e o x1, considerando, obviamente, que o x2 é maior que x1, tá? Então, esse ΔX, que é o incremento em x, tá, é dado pela diferença entre os pontos x2 e x1, ok? E a variação em y é dada pela diferença entre as imagens desses dois pontos pela função f, tá? Então, graficamente, o que nós temos é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que esse aqui é o gráfico da função f, tá? Então, tá aqui, ó, o ponto x1, aqui é o f de x1, aqui o ponto x2, aqui vai ser f de x2. Tudo bem? Então, se a gente calcular a diferença entre x1 e x2, esse tamanho daqui para cá, ó, esse tamanho a gente vai chamar de ΔX, que é incremento em x, tá? Que é x2 menos x1. Maior menos o menor. Tudo bem? Ok? E se eu calcular essa diferença aqui, ó, daqui para cá, ó, esse vai ser o nosso ΔY, que vai ser o f de x2, no caso esse é o maior, estou considerando, menos o f de x1. Ok? Tudo bem até aí? Aí, olha só. A gente vai definir como taxa média de variação de y em relação a x, relativo ao intervalo x1, x2, esse quociente aqui, ó, ΔY sobre ΔX, tá? Que nada mais é que a diferença entre o quociente das diferenças entre f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Aí esse quociente aqui é o que nós chamamos de taxa média de variação de y em relação a x no intervalo x1 e x2. Tudo bem? Então, se eu calcular o quociente ΔY sobre ΔX, eu vou estar calculando a taxa média de variação dessa função naquele intervalo x1 e x2. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Não? Exemplo disso, tá? Olha só. Aí, a temperatura Fahrenheit, tá? A temperatura Fahrenheit F é dada em termos da temperatura Celsius C pela seguinte fórmula. Essa coisa está manchando aqui. Pela seguinte fórmula. F
F é igual a 1,8 vezes C mais 32. Tá? Aí ele pergunta, qual é, ou determine a taxa média de variação de F em relação a C quando a temperatura passa de 20 para 30. Tá? Então, esse aqui é o C1, esse aqui é o C2. Tudo bem? Então, qual que é a taxa média de variação da temperatura Fahrenheit em relação à temperatura Celsius, tá? Dada essa função, quando a temperatura Celsius passa de 20 para 30 graus. Tá? Então, ficou meio manchado isso aqui, né? Acho que está meio molhado isso aqui. Bom, então como é que a gente faz? Olha lá, o que a gente tem que fazer? A taxa média é o que a gente definiu nesse caso aqui, ó, o F está fazendo o papel do Y, lá na nossa função, o C está fazendo o papel do X. Então é ΔY sobre ΔX. Ok? Então isso vai ser igual ao quê? F, lembra lá, olha só, vamos voltar aqui. Quem que é ΔY sobre ΔX? É F de x2 menos F de x1 sobre x2 menos x1. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular F de x2, x2 é o C2, que é 30, menos F de x1, que é o C1, na verdade, que é 20, sobre x2 menos x1, C2 menos C1, 30 menos 20. Tudo bem? Ok? Então, isso vai ser igual. Quem que é F de 30? Eu pego 30 e substituo aqui. Então, vai ficar 1,8 vezes 30 mais 32, tá? Menos. Quem é F de 20? Pego o 20 e substituo aqui. Então, fica 1,8 vezes 20 mais 32, tá? Obrigado. Tudo isso dividido por 30 menos 20, tá bom? Então, eu posso cancelar esse 32 com esse 32, né? Porque ele vai subtrair, ó, 32 menos 32 vai cancelar, tá bom? Então, isso vai ficar... Observa que 1,8 eu posso pôr em evidência. Então, fica 1,8 vezes 30 menos 20. E aqui embaixo tem 30 menos 20 também. Que cancelando, obtemos 1,8. Tá bom? Então, esse 1,8 Fahrenheit por Celsius, tá bom? Que é o quociente das unidades, ó, Fahrenheit por Celsius, é a taxa média de variação da temperatura Fahrenheit em relação à temperatura Celsius nesse exemplo. Alguma dúvida? Tá? Isso é taxa média de variação. Tá? Agora... Vamos ver mais um. Vamos ver mais um. Olha só, considere um círculo de área A e raio R. Determine a taxa de variação média da área desse círculo em relação ao seu raio, quando o raio varia de 2 a 2,1. Tá? Então, qual é a taxa média de variação da área em relação ao raio, quando o raio varia de 2 a 2,1. Então, está aqui o círculo, raio R, tá? Então, a área dele nessa região. E lembra que a área de um círculo em função do raio é dado pelo que mesmo? πr², tá? A área de um círculo em função do raio é πr², tá? Então veja só. Ele quer a taxa média de variação
da área, ou seja, ele quer o ΔA dividido pelo ΔR, da área em relação ao raio. Tudo bem? Mas ele quer quando o raio varia de 2 a 2,1, tá? Ou seja, ele quer a área quando o raio é 2,1, menos a área quando o raio é 2, dividido pela variação do raio, que é 2,1 menos 2. Concorda? Tudo bem? Então é isso que a gente vai calcular. Então essa taxa média será igual ao quê? Será igual. Quanto é a área desse círculo quando o raio é 2,1? Aí eu venho e substituo bem aqui, ó. Então fica π vezes 2,1 ao quadrado, menos, quando o raio é 2, vai ficar π vezes 2 ao quadrado, sobre 2,1 menos 2. Professor, por que você não bota logo 0,1? Deixa aí, só para vocês verem o que eu vou fazer, para evitar ficar fazendo um monte de conta. Eu vou pôr o π em evidência. 2,1 ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre 2,1 menos 2. Tudo bem? E aqui eu tenho o quadrado, a diferença de quadrados. Então eu posso reescrever isso como 2,1 mais 2 vezes 2,1 menos 2, dividido por 2,1 menos 2. Estou usando aquele produto notável, tá? Diferença de quadrados, tá? E esse eu posso cancelar com esse. Então isso vai ficar π vezes 2,1 mais 2. 2,1 mais 2 dá 4,1. Então isso aqui dá 4,1 π. Então essa daqui é a taxa de variação média, ou taxa média de variação da área em função do raio. Ok? Quando o raio sai de 2 para 2,1. Isso é importante. No intervalo, relativo ao intervalo 2, 2,1. Bom, vocês sabem que se uma barra ou um pedaço de fio forem homogêneos, a gente pode calcular a densidade linear dessa barra ou desse fio dessa maneira. Quociente entre a massa e o comprimento. Tudo bem? Ok, né? Onde esse ρ aqui é a densidade linear, m é a massa e L é o comprimento da barra ou do fio. Bom? Então, vamos supor, nesse caso agora, que essa barra não seja homogênea. Ou seja, para cada ponto nessa barra, a massa dela pode variar. E essa massa vai variar de acordo com uma certa função f de x. Tudo bem? A barra não é homogênea, a massa dela pode variar. Então, a variação da massa é a diferença das imagens, tá? F de x2 e f de x1, pela função f que está modelando a massa dessa barra, certo? E, portanto, a densidade média vai ser esse ΔM pelo ΔX, lembrando que o x vai ser a largura, tá? Eu estou tomando a barra como se tivesse uma barrinha aqui assim, ó. Ou um pedaço de fio, né? Tá? Então, bora colocar um eixo aqui, né? Orientado. Então, para cada ponto x, está aqui um x1, por exemplo, e um x2 aqui. Tá? Então, para cada ponto eu tenho uma massa relativa a cada ponto dessa barra. Tá bom? Então, aqui eu tenho f de x1, a massa 1, digamos assim, referente a esse ponto 1, e aqui a massa referente ao ponto 2, f de x2. Tudo bem? Então, quando eu calculo ΔM por ΔX, que eu estou calculando ali a densidade média dessa barra. Ok? Tudo bem? Agora, vamos supor que a função que está modelando essa barra aí, a massa dessa barra, é essa função, raiz cúbica de x. Eu quero a densidade média dessa parte da barra entre x1 e x2, quando x1 é 1,1, desculpa, quando x1 é 1 e o x2 é 1,1, tá? Então agora vamos supor que a massa é f de x, que é igual a raiz cúbica de x, tá? Então, se o x1 for 1 e o x2 for 1,1, qual é a densidade média dessa barra relativa a esse intervalo, a esse pedaço dela, de 1 até 1,1, tá? Então, o que a gente faz é o mesmo que a gente fez anteriormente já, tá? O que ele quer é ΔM por ΔX, certo?
ΔM por ΔX, ou seja, ele quer o F de 1,1 menos o F de 1 sobre 1,1 menos 1. Alguma dúvida? Tudo bem até aí? Então, isso vai ser igual o quê? Quem é F de 1,1? Pega 1,1 e substitua aqui. Ó. É raiz cúbica de 1,1. Menos. Quem é F de 1? É raiz cúbica de 1. Tá? Sobre 1,1 menos 1. Tá bom? Eu poderia usar aqueles produtos notáveis, mas essa daqui eu vou te dar logo o valor para a gente não ter que fazer tudo aquilo, né? Porque aí já tem uma raiz cúbica. Esse daí vai dar aproximadamente 0,32, tá? 0,32. Se a massa estiver em quilo e o eixo das abscissas estiver sendo medido em metro, então aqui a gente vai ter quilo por metro, tá? Que é a densidade média. Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, todos esses exemplos que nós estamos vendo no presente momento, o que a gente está calculando? A gente está calculando a variação média da função, relativa a um certo intervalo. Então, quanto que a função variou naquele intervalinho ali, referente àquele intervalo. É isso que a gente está calculando. Tá? Taxa de variação média. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que nós estamos calculando isso, tá? Vamos para mais um exemplo apenas, tá? Olha esse exemplo aí. Olha esse exemplo. Um móvel em movimento retilíneo, tem sua posição descrita por essa função aí, ó. S de t igual a 2t ao cubo mais 8t mais 10, tá? Deixa eu anotar aqui. S de t, 2t ao cubo, mais 8t mais 10. Onde S é dada em metros e t é dada em segundos. Determine a taxa média de variação da posição desse móvel em relação ao tempo no intervalo de 1 a 3. Então, o que eu quero? Eu quero taxa média da posição em relação ao tempo. Então, eu quero ΔS sobre ΔT. Concorda? Variação da posição em relação ao tempo. ΔS sobre ΔT. Bom, ele quer no intervalo de 1 a 3. Então, ele quer a posição no instante 3 menos a posição no instante 1 sobre 3 menos 1. É isso que ele quer. Belezinha? Então vamos lá, vamos calcular isso. Quem é S de 3? S de 3 eu venho aqui e substituo aqui. Vai ficar 2 vezes... amarelo. Vai ficar 2 vezes 3 ao cubo, mais 8 vezes 3, mais 10. Tá? Esse é o S de 3. Menos. Quem é S de 1? Substitui lá. 2 vezes 1 ao cubo, mais 8 vezes 1, mais 10. Dividido por 3 menos 1. Tá? Olha, esse 10 aqui, ó, quando eu subtrair aqui, esse 10 com esse 10, ele cancela logo, tá bom? Então vai ficar, vou pôr esse 2 em evidência, vai ficar 2 vezes 3 ao cubo menos 1 ao cubo, mais, vou pôr o 8 em evidência, 8 vezes 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Tá bom? Então, fazendo essa continha, isso vai dar 2 vezes 3 ao cubo, 27, menos 1, 26, 8 vezes 3 menos 1, 2, sobre 2. Né? Eu poderia resolver ela colocando, desenvolvendo aqui o produto notável, mas tudo bem. Se eu colocar esse 2 em evidência, esse 2 cancela com esse, concorda? Como se eu cancelasse isso aqui, ó. Então fica 26 mais 8, 26 mais 8, 30 aí,
4. Então, a taxa média de variação da posição em relação ao tempo é 34. No contexto, no problema, no enunciado, ele diz que a posição está dada em... A posição está dada em metro. E o tempo... Portanto, a taxa média, que é esse 34 aqui, ele vai estar dado em quê? Metro por... Isso aqui é a unidade de quê, gente? De velocidade. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é calculando a velocidade média desse móvel referente ao intervalo 1 e 3. Tudo bem? Vamos supor, presta atenção agora. Vamos supor que o gráfico dessa função ali, S de t, seja esse aqui. Eu não sei como é o gráfico, mas vamos supor que seja mais ou menos assim. Ó. Aqui é t, aqui é S. S em função de t. Vamos supor que o gráfico seja esse aqui, sei lá, algo assim. Tá? Isso aqui é a função S, função do tempo. Então, quando t era 1, o S de t, eu não fiz essa conta aqui, dá 2, 10, 20, né? Dá 20. Então, aqui é 20. Está bem fora de escala, mas tudo bem. E quando t é 3, vamos pegar o 3 aqui assim, aquilo ali deu 27 vezes 2, 54, 16, não, 24, 34, 88, né? 88. 68 por 2. 68 por 2, 34. Tá certo. Tá? Então, é isso aqui. Tá? Vamos supor que o gráfico seja esse. Então, eu estou saindo do tempo 1, eu estou saindo do 1 ao 3, e nesse intervalo, a função S variou 34 metros por segundo, que é a velocidade. A velocidade média, cuidado, a velocidade média relativa a esse intervalinho. Tá? Agora, olha a brincadeira. Vamos brincar da seguinte forma. Por esses dois pontos passa uma reta, que é a reta que a gente vai chamar de reta secante ao gráfico da função desses dois pontos, tá? Então, deixa eu tentar aqui traçar aqui uma reta. Tá? Então, por esses dois pontos aqui, ó, passa essa reta. Tudo bem? Essa reta ela tem uma certa inclinação relativa ao eixo das abscissas, que é esse ângulozinho bem aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Ok? Se eu perguntar para você o seguinte, qual é o coeficiente angular dessa reta? Lembra lá da geometria analítica? Coeficiente angular dessa reta. Como é que você calcula o coeficiente angular desta reta aí? É aquele mzinho, né, que geralmente a gente chama de m, tá? Que nada mais é que a tangente daquele ângulo alfa, que é a inclinação da reta, relativa ao eixo das abscissas. Certo? Alguma dúvida até aí? Mas como é que a gente calcula a tangente desse ângulo? Aí a gente pode apelar para esse triângulozinho bem aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Tudo bem? Esse triângulozinho aqui, ó. Quanto que é? Lembrando que esse ângulo, ele é igual a esse. Tudo bem? Que tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos são iguais. Tá? Então, quanto que mede esse tamanho daqui para cá? Aqui é 88, aqui é 20. Então, esse tamanho aqui vai valer 68. Concorda? E quanto que vale esse outro ângulo, esse outro lado aqui? 2. Tudo bem? Então, a tangente desse ângulo alfa, relativo àquele triângulo retângulo aqui, ó, é cateto oposto por cateto
adjacente ao ângulo. Então, é 68 dividido por 2. E dá quanto isso aqui? 34 metros por segundo. Aqui está medida em metros, aqui está medida em segundos. Unidade aqui, ó. S em metros, T em segundos, tá? Então, metros por segundo. O que é isso, gente? É a velocidade média. É a taxa média de variação da função S no intervalo 1 e 3, que foi o que nós encontramos aqui. É coincidência isso? Não. Porque, olha só, vamos generalizar o raciocínio. Suponha que aqui seja um certo ponto x1, aqui seja um certo ponto x2, aqui é o eixo das abscissas, tá? Aqui é o eixo das ordenadas, aqui ao invés de ser a função posição, seja, vamos considerar ainda que é uma função, não, uma função f qualquer, tá? Aqui vai ser a f de x2, aqui vai ser a f de x1, portanto, essa variação aqui em y é o meu delta y, sim ou não? Que é f de x2 menos f de x1. Delta y. E essa variação aqui, ó, é o nosso delta x, que é o x2 menos o x1. Concorda ou não? Então, quando a gente for calcular o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo alfa, cateto oposto é delta y, cateto adjacente é delta x. E delta y é f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Então, olha só que interessante. O coeficiente angular dessa reta, que é secante ao gráfico da função nesses dois pontos, ele nos dá a taxa média de variação da função naquele intervalo. Tudo bem até aí? Agora, pensa comigo o seguinte. O primeiro problema que o professor Leão falou que a gente tentaria resolver no nosso curso era o problema da velocidade instantânea. Lembra disso? Qual é a ideia da velocidade instantânea? É a gente tentar calcular a velocidade em um certo instante e não no intervalo de tempo. Num instante, pontualmente. Nesse ponto aqui a velocidade é tanto. Mas a gente não consegue fazer isso com o conceito de velocidade média. Por quê? Para você calcular a velocidade média, você calcula a velocidade média relativa a um certo intervalo, e não em um ponto só. Mas nós estudamos uma ferramenta que é a ferramenta de limite de função. E quando a gente estuda limite de função, a gente estuda para onde a função está se aproximando, para onde ela está indo, quando os valores de x tendem a um certo ponto. Sim ou não? Então imagina comigo que os valores de x estão se aproximando desse x1. Tudo bem? Imagina que os valores de x, vamos pegar agora um ponto x qualquer aqui, ó. Vamos supor que esse seja um x qualquer, então aqui vai ser o f de x. Esse x é uma variável mesmo, tá? X variável. Então vamos fazer esse x tender a x1. Vou até pegar x0 aqui para ficar x0, tá? Aqui é f de x0. Então aqui é f de x menos f de x0. Tá bom? Então aqui é x menos x0. Então vamos fazer o x tender a x0. O que vai acontecer com essas retas que são inicialmente tangentes ao gráfico da função? Bom, quando esse x estiver bem aqui assim, ó, aí essa reta vai fazer isso aqui, ó. Concorda? Aí o x se aproxima mais ainda. A reta vai fazer isso aqui, ó. Quando ele estiver muito, muito, muito perto do x0, tão perto do x0 quanto nós quisermos, a reta vai ser o quê? Vai ser uma reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, sim ou não? Quando o x tender ao x0. Ele não vai ser exatamente x0,
Tá? E a reta, você pode dar, professor, a reta não vai ser exatamente a tangente, mas vai ser muito próximo da tangente. Sim ou não? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o processo de limite. Eu estou calculando nada mais, nada menos que o limite, olha só, quando x tende a x0, desse quociente aqui, ó, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é esse quociente aqui. Tudo bem? Oi? Alguma dúvida até aí? E observa que as retas secantes, elas vão tendendo a reta tangente a esse gráfico no ponto x0, f de x0. Ok? Então a gente vai perceber daqui a pouco que, na verdade, esse limite, ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função desse ponto. Tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas por enquanto, guardem essa ideia desse limite aí que nós estamos calculando, tá? Alguma dúvida, gente, até aí? Não? Beleza. Então agora nós estamos aptos a falar sobre taxa instantânea de variação. Então olha só, o que é a taxa instantânea de variação de uma função em relação a x, tá? Então, olha só. Considere a função y igual a f de x, tá? Já vimos que a taxa média de variação de y por unidade de variação de x no intervalo x0 e x0 mais ΔX é dada por esse quociente. Olha só, esse quociente aí, ele é uma maneira ligeiramente diferente de escrever o que a gente estava escrevendo anteriormente, tá? Porque, olha só, o que a gente falou anteriormente foi o seguinte, ó, que ΔY sobre ΔX, ΔY sobre ΔX é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Sim ou não? Foi isso? Então, o que eu estou falando aqui, na verdade, inicialmente nós falamos sobre isso, é que o x2, que é a variação em x, desculpa, o ΔX, que é a variação em x, é x2 menos x1. Certo? Tudo bem? Então, se eu isolar esse x2 aqui, ó, eu vou ter que o x2 vai ser x1 mais ΔX. Tudo bem? x2, isolando ele, eu pego esse x1 e jogo para cá. Então, é x1 mais ΔX. Então, a taxa média vai ser o seguinte, ó. F de x2, quem é f de x2? É a f de x1 mais ΔX, porque o x2 é x1 mais ΔX. Então, é f de x1 mais ΔX, tá? Menos f de x1 sobre x2 menos x1, só que x2 menos x1 é ΔX. Então, ΔX. Então, essa daqui é uma maneira equivalente, é uma escrita equivalente a essa aqui, ó. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, eu estou falando que essa escrita, ela é equivalente a essa daqui, ó. Por quê? Porque ΔX não é x2 menos x1? Então, eu só isolei o x2. O x2 é x1, passando para o outro lado, x1 mais ΔX. Então, quem é ΔY sobre ΔX, que é a taxa média, é f de x2, só que o x2 é x1 mais ΔX. Então, eu peguei esse cara e substituí aqui. Está aqui. Menos f de x1 sobre x2 menos x1, só que x2 menos x1 é ΔX. ΔX. Ok? Então, essa maneira de escrever é equivalente a essa. A gente vai usar bastante essa maneira, mas também vamos usar bastante essa, tá? Então, você já tem que saber as duas, tá? Então, o que está escrito aqui é o seguinte, ó. Então, a taxa média de variação da função no intervalo x0 até x0 mais ΔX é dado por isso.
que é essa mesma escrita que nós fizemos. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora é definir o que a gente chama de taxa instantânea de variação. Tá? O que vai ser a taxa instantânea de variação de y em relação a x? Tá? É nada mais, nada menos que o limite desse quociente quando o ΔX tende a zero. Então, a taxa instantânea de variação é nada mais, nada menos que o limite das taxas médias de variação. É você verificar para onde as taxas médias de variação estão tendendo quando x tende ao certo ponto que você está trabalhando. No caso, o ponto x0. Tudo bem? Que é exatamente isso aqui, ó, que a gente tinha escrito. Tudo bem? Então, a taxa instantânea de variação, de y em relação a x, referente ao ponto x0, e agora eu estou levando em consideração o ponto x0, é nada mais, nada menos que o limite desses quocientes aqui. Tudo bem? Então, por exemplo, lembra daquele exemplo da área? O que a gente calculou naquele exemplo da área do círculo foi a taxa média de variação da área em relação ao raio no intervalo de 2 a 2,1. Não foi isso? Sim ou não? Que deu, se eu não me engano, 4,1 π. Certo? Agora aí, olha o que a gente está querendo calcular. Considerando aquele mesmo exemplo, determine a taxa de variação da área em relação ao raio, só que agora pontualmente, quando o raio é 2. Ou seja, eu estou querendo saber a taxa instantânea de variação da área em relação ao raio quando o raio é 2. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Você vai calcular o limite das taxas médias de variação. Tá bom? Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a taxa. Agora eu vou calcular a taxa instantânea. Vamos começar pela taxa média primeiro, tá? Vamos calcular aqui a taxa média. Quem que é a taxa média de variação da área em função do raio? Quando eu saio, por exemplo, de R até R mais ΔR, que é um incrementozinho no raio. Saio do ponto R até um ponto R mais ΔR, tá? Então, qual que vai ser a taxa média? A taxa média vai ser a área em R mais ΔR, menos a área no ponto R, dividido por ΔR. O que eu estou escrevendo aqui, gente, é isso aqui, ó. Isso é isso. Ok? Taxa média escrita de uma maneira ligeiramente diferente, mas totalmente equivalente ao que a gente tinha falado anteriormente. Tá bom? Então isso aqui vai ser igual ao quê, gente? Quem é a área? Bom, lembrando, obviamente, que a área em função do raio é πr². Tá bom? Que é um círculo de raio R. Então, a área, nesse raio aqui, eu pego esse cara e jogo aqui, ó. Vai ficar π vezes R mais ΔR ao quadrado, menos π vezes R ao quadrado sobre ΔR. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Aí a gente tem que fazer essa conta, tá? Vou colocar mais para cá, tá? Isso aqui vai ser o π, vou colocar aqui, abre o parêntese, vou desenvolver esse quadrado, tá? Então fica o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. ΔR ao quadrado. Menos πr² sobre ΔR. Então isso aqui vai ser igual. Observa, quando eu aplicar distributivo, ó, esse π vezes r² vai cancelar com esse, que você concorda? Então vai ficar 2πr ΔR, 2πr ΔR, mais π ΔR ao quadrado, π ΔR ao quadrado, sobre ΔR. Concorda? Aí eu posso pôr aqui no numerador um ΔR em evidência.
E esse ΔR vai cancelar com esse de baixo. Então vai sobrar 2πr aqui, ó. 2πr mais, cancelou um desses aqui, então sobrou 1. Π vezes ΔR. Então essa daqui é a taxa média de variação da área em relação ao raio relativa a esse intervalo. Isso é a taxa média. Mas o que a gente quer calcular agora é a taxa instantânea da área em relação ao raio, quando o raio é igual a 2. É isso que o exemplo pede. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite disso, que é o limite da taxa média de variação, quando o raio for igual a 2, tá? Então olha como vai ficar. Então vamos lá. O que vai ser a taxa instantânea? Vai ser o limite quando ΔR tende a zero. Tudo bem? Limite quando ΔR tende a zero. Daquilo lá, olha. 2πr mais π ΔR. Coloquei aqui. Mas lembrando que eu quero a taxa instantânea quando o raio é igual a quanto? 2. Então, no lugar desse R aqui, eu vou colocar 2. Tudo bem? Quando o ΔR tende a zero, isso aqui vai para zero, concorda? Então, isso aqui vai para zero. Então, sobra quanto, gente? 2π vezes 2, 4π. Então, essa daqui é a taxa instantânea de variação da área quando o raio é 2. Agora, se eu colocasse um R qualquer ali, quando isso aqui tende, quando o ΔR tende a zero, isso aqui vai para zero, e a taxa média de variação da área em função do raio é igual a 2πr, sim ou não? 2πr é uma formulazinha comum para a gente. 2πr é o quê? É o comprimento da circunferência de raio R, sim ou não? Então, por isso eu deixo essa observação para vocês pensarem, tá? Não sei se vocês perceberam, mas a taxa de variação instantânea da área do círculo resultou na expressão do comprimento da circunferência. Por quê? Deixo para vocês pensarem, tá? Pensem. Por quê? Lembrando que esse ΔR é um incrementozinho na área. Não, desculpa, no raio. Então, se você aumentar um pouquinho o raio, a área aumenta 2πr. É isso, é essa leitura que você tem que fazer. Se você aumentar um pouquinho o raio, tá? Então, tem um círculo aqui assim, ó. De raio R. Tem um círculo de raio R. Então, se eu aumentar um pouquinho o raio, aqui é claro que não está um pouquinho, está um pocão no desenho, né? Mas se eu aumentar só um pouquinho o raio, tá? Andar só esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é o ΔR. Se eu aumentar só um pouquinho, a variação na área é 2πr, que é o comprimento da circunferência. Por quê? Então, pensem, depois a gente responde, tá? Alguma dúvida nesses cálculos, gente? Tudo certo? Então, a ideia vai ser sempre essa, pelo menos por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente calcula a taxa média de variação e depois eu calculo o limite das taxas médias. E aí eu vou obter a taxa instantânea de variação no ponto. Tá bom? Olha só, naquele outro exemplo, lá da barra ou do fio, tá? A massa era dada por essa função, sim ou não? A massa era dada por essa função. Eu quero saber a densidade linear, tá? Exatamente em x igual a 1. Em x igual a 1. Olha só, eu fiz esse primeiro exemplo usando essa expressão. Vou fazer esse segundo usando essa, para a gente começar a trabalhar as duas, tá? Ah, professor, quando que eu vou usar uma e quando que eu vou usar a outra? Isso aí depende da função. Então você tem que treinar e você olha para a função, não, acho que essa daqui sai mais rápido, sai mais fácil, tá? Então, esse exemplo aqui, a massa era essa função aqui, ó, raiz cúbica de x, tá? Então, eu quero exatamente em 1, tá? Então, em 1 exatamente em x igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite, bora tentar fazer direto logo, tá?
Então, bora calcular a taxa instantânea direto. O que é a taxa instantânea? É o limite da taxa média. Mas a taxa média é quem? Bora escrever daquela primeira maneira que a gente viu. F de x menos f de 1 sobre x menos 1. É isso? Então, eu vou calcular o limite. Aqui eu vou colocar o ΔX tendendo a 0, sim ou não? Não. Aqui eu vou colocar x tendendo a 1. Estou me aproximando do ponto 1. Tudo bem? Então, entenda a diferença entre essa notação, que é essa daqui, ó, e essa notação. Tá? Nessa daqui, ó, tem o ΔX. Então, quando eu calculo a taxa instantânea, eu faço ΔX tender a 0. Tá bom? Essa daqui é o quociente entre os incrementos em y e em x. Então, eu faço x tender ao ponto que eu estou querendo trabalhar. Tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual. Vou colocar aqui. Igual limite. Quando x tende a 1, que é o ponto que eu quero. Quem é f de x? Raiz cúbica. De x menos f de 1. Raiz cúbica de 1 sobre x menos 1. E esse limite aí? Já fez esse limite. Sim ou não? Como é que a gente calcula esse limite? Multiplico pelo conjugado, sim ou não? Não. Pode fazer assim, ó, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1. Isso aqui é raiz cúbica de x ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo. Menos raiz cúbica de 1 ao cubo. Professor, não precisa, só para você entender. Tá? Então, na verdade, aqui agora eu tenho uma diferença de cubos. Então, eu tenho que usar aquele produto notável da diferença de cubos. Lembra? Quem é a ao cubo menos b ao cubo? É a menos b vezes o quê? A ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Não é isso? Tá? Então, vou usar esse produto notável aí. Olha, nós já estamos em derivadas. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai definir a derivada, nada mais nada menos que a taxa instantânea de variação da função. Tá? Isso vai ser a derivada da função no ponto. Nós já estamos em derivadas, então subtende-se que você já sabe limite. Então esses limites aqui a gente... Quando a gente falar das regras de derivação, aí a gente não vai ficar usando esses limites, mas por enquanto a gente precisa desses limites. Então, tem que lembrar do cálculo de limite, tá? Não é para deletar isso da cabeça de vocês, não. Por favor, tá? Então, esse limite aqui vai ser igual, limite, quando x tende ao ponto, aqui, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1. Então, esse aqui é como se fosse o a ao cubo, e esse é como se fosse o b ao cubo. Então, vai ficar a menos b, raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 1, vezes a ao quadrado, raiz cúbica de x ao quadrado, a vezes b, raiz cúbica de x, raiz cúbica de 1, b ao quadrado, raiz cúbica de 1 ao quadrado. Tudo bem? Aí esses aqui, ó, cancela. Então vai ficar 1 sobre isso. 1 sobre isso, quando x tende a 1, é o mesmo que 1 sobre raiz cúbica de 1 ao quadrado, mais raiz cúbica de 1, vezes raiz cúbica de 1, mais raiz cúbica de 1 ao quadrado. Tá? Só que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. 1 mais 1 dá 3. Então, isso aqui é 1/3. Tá? Então, esse aí é 1/3. Essa é a taxa de variação instantânea quando x é igual a 1. Aqui é a densidade linear exatamente em x igual a 1. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Velocidade e aceleração. Tá? O que é velocidade instantânea? Então, a gente já viu que era a velocidade média. Então, o que vai ser a velocidade instantânea? Vai ser o limite daquelas velocidades médias, tá?
da taxa média de variação da posição em relação ao tempo. Então, se eu calcular o limite quando ΔT tende a zero desse quociente aqui, que é uma maneira equivalente àquele quociente da velocidade média que a gente está acostumado, eu vou ter a velocidade instantânea desse móvel, dessa partícula, tá bom? Consequentemente, bom, então o que é a velocidade instantânea? É a taxa instantânea de variação da velocidade média. Sim ou não? Ok? Bom, e qual é, se eu calculo, presta atenção na pergunta, se eu calculo a variação da velocidade em relação ao tempo, o que a gente obtém? Aceleração. Sim ou não? Aceleração, variação da velocidade em relação ao tempo, mas é a aceleração média. Se eu quiser aceleração instantânea, aí eu faço isso. A aceleração instantânea vai ser a taxa de variação instantânea das velocidades médias. Olha que bonito. Tudo bem até aí? Velocidade instantânea é a taxa instantânea da velocidade média. Velocidade instantânea é a taxa de variação média da posição em relação ao tempo. A aceleração instantânea é a taxa instantânea de variação da velocidade em relação ao tempo. Ok? Já já a gente vai falar tudo isso que a gente falou em termos de derivada de função. Tá? Já já. Bom, essas taxas aqui, ó, velocidade e aceleração, são as mais conhecidas, mas tem várias outras taxas instantâneas de variação, tá? Corrente elétrica, compressibilidade, taxa de crescimento instantâneo, custo marginal, taxa de fluxo de calor, gradiente de temperatura, potência, gradiente de velocidade no sangue, taxa de divulgação de um boato, taxa de desenvolvimento de desempenho, várias coisas aí, tá? Tudo isso é taxa de variação e daí a importância da gente estudar esse troço aí. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Tá tranquilo? Deu para entender até aqui? A brincadeira até aqui é a seguinte. Você tem uma função relativa a um certo intervalo. Se você calcular a variação da função relativa a esse intervalo, você obtém a taxa média de variação da função desse intervalo. Ok? Se eu calcular os limites das taxas médias de variação, eu tenho a taxa instantânea de variação. Ok? E a essas taxas instantâneas de variação de uma função em relação a um ponto é o que a gente chama de derivada da função no ponto. Tá bom? Então bota lá o slide para a gente. Considere uma função y e um ponto P no domínio dessa função. Tá? A gente diz que essa função é derivável em P se existir a taxa instantânea de variação de f nesse ponto P. Se existir aquele limite que a gente calculou agora há pouco, tá? Que é a taxa instantânea de variação da função no ponto. Se existir esse limite, então a gente diz que a função é derivável nesse ponto e, portanto, a gente vai estar calculando a derivada da função no ponto. Tá bom? Essas notações aqui, essa daqui a gente já viu. Essa daqui também, sim ou não? Essa daqui e essa daqui a gente já viu. É o limite das taxas médias de variação. Tá? Essa daqui, f' de P, é o que a gente está usando para notação de derivada. Tá? Isso aqui é a derivada da função f no ponto P. Tá? f' de P significa derivada da função f no ponto P. Que a gente vai escrever também assim, ó, df sobre dx, entre parênteses o ponto P. Tá? Isso aqui significa derivada de f em relação a x no ponto P. Por enquanto, vamos entender isso apenas como uma notação. Tá? Mas mais à frente, nós vamos entender isso aqui como um quociente de incrementos e tal, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? Mas, por enquanto, f' de P é a derivada da função f no ponto P. df dx P é a derivada de f em relação a x no ponto P. São coisas equivalentes. Tudo bem? Que nada mais é que o limite
das taxas médias de variação da função f em relação no intervalo Δx, tá? No incremento Δx. Alguma dúvida, gente, até aí? Então, olha só. Lembra do exemplo da taxa instantânea de variação da área em relação ao raio? Aquilo que a gente calculou foi uma derivada. O que a gente calculou foi a derivada da área em relação ao raio igual a 2, que deu 4π, tá? Eu apaguei? Eu apaguei já, né? Ah, tá aqui. Isso aqui que a gente calculou foi a derivada da função área em relação ao raio. Deu 4π. O raio, no ponto 2, a derivada da área quando o raio é 2, deu 4π. A derivada é a taxa instantânea de variação. Tudo bem? Essa daqui, o que a gente calculou foi a derivada dessa função quando x era igual a 1. Deu quanto? 1/3. Então, a derivada da função raiz cúbica de x, quando x é igual a 1, deu 1/3. Bota lá para a gente, por favor. Então, olha só. Tudo bem? Então, olha só, se você tem a função massa e deriva ela, o que você obtém é a densidade linear. No ponto. Ok, gente? Alguma dúvida até aí? Beleza. Então, vocês já sabem o que é derivada, tá? Vamos para essa daqui que a gente tinha visto ainda agora? Olha só, considerando o exemplo da posição de um móvel em função do tempo dada por essa equação aí, por essa função, a gente tinha visto anteriormente, determine a derivada dessa posição, dessa função S, dessa função S, no instante t igual a 1. No instante t igual a 1. Então, o que a gente pode fazer para calcular essa derivada no instante t igual a 1? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Deixa eu anotar aqui quem é a função S. Então, a partir de agora, nós vamos começar a calcular derivadas de funções em um certo ponto, tá? S de t é 2t ao cubo mais 8t mais 10. Tudo bem? O que eu quero é a S', que é a derivada da função S, no ponto 1. É isso que eu quero. Quanto que é o valor da derivada da função S no ponto 1. Tá bom? Bom, quem é... Lembrando que, deixa eu anotar aqui, a definição de derivada, né? Para a gente não esquecer. Tá? Quem é a derivada da função f num ponto P? É o limite, quando x tende a P, de f de x menos f de P sobre x menos P. Tudo bem? Foi aquela notação primeira que a gente usou. Mas a gente pode reescrever assim também, ó. Limite de f de P mais ΔX menos f de P sobre ΔX quando ΔX tende a 0. Lembrando que essas notações são equivalentes, como eu falei. Tudo bem? Então, você pode usar essa, pode usar essa. Tanto faz, tá? Eu vou usar, deixa eu ver a função, vou usar essa, tá? Professor, não posso usar de baixo? Pode. Pode usar qualquer uma. Mas, dependendo da função, fica mais fácil usar uma ou outra, tá? Eu vou usar essa daqui. Tá? Então, eu quero a derivada da função S no ponto P igual a 1. Então, o que vai ser? Olha para cá e olha para cá. Vai ser o limite. Quando x tende a 1, porque o ponto P é igual a 1, tá? De f de x. F de x é S de t. Então, é 2t ao cubo mais 8t mais 10. Menos f de p. F de p é quando eu pego o 1 e jogo em S. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes 1 ao cubo
mais 8 vezes 1 mais 10. Tudo isso dividido por x menos p, que é t menos 1. Aqui eu coloquei x, né? Desculpa. Aqui é t, tá? T menos 1. Tá certo do jeito que eu escrevi, gente? Sim ou não? Olha para cá. Olha para cá. Tá certo do jeito que eu escrevi? Sim ou não? Diga não. Não. Agora tá certo. Cuidado. Tudo isso aqui é o f de p, que é o S de 1. Cuidado. Um parêntese, você erra tudo, tá? Então vamos lá. Vamos resolver agora. Então quem que vai ser isso? É o limite. Então olha só, calcular derivadas é calcular limite, tá? É calcular esses limites aí. Quando t tende a 1, aqui, ó, menos 10, com esse 10 aqui cancela. Eu vou colocar esse 2 em evidência, vai ficar 2 vezes t ao cubo menos 1 ao cubo, mais, vou colocar esse 8 em evidência, 8 vezes t menos 1, sobre t menos 1. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Então tem que calcular esse limite aí. Como é que a gente calcula esse limite? Eu posso substituir o t igual a 1 aqui? Não. A função não está definida em 1. Não posso. Então o que a gente faz? Diferença de cubos, né? Muito bem. Então eu vou reescrever essa diferença de cubos aqui, ó, usando isso aqui, ó. Tá? Então isso vai ficar 2, presta atenção, 2 vezes. Quem é a ao cubo menos b ao cubo? É a menos b, ou seja, é t menos 1, vezes a ao quadrado, mais a vezes b, mais b ao quadrado. Tudo bem? Mais 8 vezes t menos 1. Tudo isso dividido por t menos 1. Agora, olha só. Eu tenho um t menos 1 aqui, tenho um t menos 1 aqui. Não posso pôr ele em evidência? Quando eu pôr ele em evidência, não vou cancelar com o de baixo? Então, isso é o mesmo que eu cancelar esse com esse e esse aqui. Sim ou não? Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende a 1, de 2 vezes t ao quadrado, mais t vezes 1 dá t, 1 ao quadrado dá 1, mais 8. Sobrou 8 aqui, ó. Então, isso aqui vai dar quanto? Essa função é o limite de tudo isso aqui, tá? Essa função está definida em 1? É contínua em 1? É só substituir, tá? Então, fica 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1, mais 1, mais 8. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, mais 8, 14. Isso significa que a derivada da função posição no instante 1 é 14. Bom, mas eu falei para vocês que a velocidade é a taxa de variação instantânea do quê? Daquele quociente entre da taxa média de variação da posição em relação ao tempo, sim ou não? Então, o que foi isso que a gente calculou? Foi a velocidade no instante 1. Porque essa função aqui, ó, que nós temos, é a função posição. Então, isso aqui, ó, que a gente calculou, esquece o limite. Isso que a gente calculou foi a taxa média de variação da posição em relação ao tempo. Sim ou não? Isso me dá a velocidade média. Quando eu calculo o limite, eu estou calculando a taxa instantânea disso. E, portanto, eu estou calculando o quê? A velocidade instantânea. Então, se a posição de uma partícula é modelada por essa função, significa que a velocidade dessa partícula no instante 1 é 14. E aí, se a unidade da posição é metro e o tempo for em segundo, então a velocidade aqui vai sair em metro por segundo. Tudo bem? Então, você deriva a função posição, você obtém a função velocidade. Olha só que bacana. Se deriva a posição, obtém a velocidade. Ok? Alguma dúvida? A aceleração, só que você não tem como aplicar o limite nesse caso aqui,
Porque isso aqui eu já estou te dando um valor, né? Um certo valor. Mas se você tivesse a função velocidade e calculasse a derivada da função velocidade em um certo ponto, aí você obteria a aceleração desse ponto. Tá bom? Por enquanto, o que a gente está fazendo é calcular a derivada de uma função em um certo ponto. Mas nas próximas aulas a gente vai encontrar o que a gente chama de função derivada. Aí eu vou te dar, por exemplo, essa função aqui, e você vai me dizer que quando você derivar ela, você vai obter a seguinte função velocidade, que é 6t² mais 8. Vocês vão ver como é que a gente chega nisso, tá? Mas essa vai ser a função velocidade daquela função posição. Ok? Mas na próxima aula a gente chega nisso. Alguma dúvida, gente, até aí? Não entendi. Para achar essa? Não. Tem uma regra a regra de derivação de... Quando você tem x elevado a n, é porque a gente não chegou lá ainda, tá? Mas você tem x elevado a n que você quer derivar isso aqui é n vezes x elevado a n menos 1. Então é como se esse expoente aqui, ó, caísse e multiplicasse o 2, fica 6, aí você diminui uma unidade do expoente, então fica 2. Tá? Aqui é a mesma coisa, o expoente aqui que aparece é 1, então esse 1 cai, 8 vezes 1 dá 8, 1 menos 1 dá 0, t elevado a 0 é 1, então fica só 8. Tá? E aqui é t elevado a 0, a derivada da constante é 0, como a gente vai ver mais na frente. Tá? Então é pela regra de derivação que a gente obtém isso. Mas na próxima aula a gente vê sobre as regras. Tá? Importante, por enquanto, é a gente entender o que é a derivada de uma função em um certo ponto. Ok? Alguma dúvida? Tá. Olha esse problema. Dada uma curva, como que a gente pode determinar a reta tangente a essa curva em um certo ponto? Como que nós poderemos calcular a a reta tangente a essa curva em um certo ponto, tá? Como é que a gente pode determinar? Olha só, vocês aprenderam lá no ensino médio, lá na geometria analítica, ou lá na parte de função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, que para você determinar a equação, né, de uma reta, a função lá que modela, que é representada pela reta, você precisa de 2 pontos. Ou você precisa de um ponto e o coeficiente angular da reta. Sim ou não? Tá? Então, se você tiver aqui, por exemplo, ó, esse ponto aqui, ó, x0 e f de x0, e você sabe que por esse ponto passa uma reta, para você determinar a equação que modela essa reta, aquela equaçãozinha y igual a ax mais b, ou mx mais n, não tem? Função afim, função polinomial do primeiro grau. Para você determinar essa equação, você precisa de 2 coisas. Uma dessas 2 coisas. Ou você precisa de um outro ponto, tá? Por 2 pontos determinam uma reta. Tá? Ou você precisa desse único ponto e do coeficiente angular dessa reta, que é a tangente da inclinação dela. Não é isso? Olha só, vamos pegar um ponto genérico aqui, ó. Vamos pegar um ponto genérico. Deixa eu apagar aqui. Vamos pegar um ponto x aqui e um ponto y aqui. Tá bom? Quanto que varia a função aqui em y? Esse pedaço aqui é quem? É y menos f de x0, concorda? Quanto que varia em x? Esse pedaço aqui é x menos x0, concorda? Então, se eu calcular o coeficiente angular, que é a tangente da inclinação, olhando para esse triângulo retângulo, cateto oposto, né? Aqui está o ângulo alfa, cateto oposto, que é y menos f de x0, sobre cateto adjacente, que é x menos x0. Concorda?
Então, você pegar esse daqui e passar multiplicando o m, que é o coeficiente angular, então, y menos f de x0 é igual a m vezes x menos x0. E essa equaçãozinha aqui, né, é conhecida também como a equação fundamental da reta, né, uma coisa assim, tá bom? Então, quando você tem um ponto onde a reta passa e o coeficiente angular dela, você pode usar essa equação, essa expressão, para você determinar a função que está sendo modelada por aquela reta. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Agora, a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Imagina que você tem uma curva, tá? Aqui, uma função f aqui, tá? E considere esse ponto bem aqui, ó, esse ponto x0 e y0, x0 e f de x0. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: como que a gente pode determinar a equação da reta que tangencia essa curva no ponto x0 e f de x0? Como que a gente pode determinar a equação dessa curva aí? Entendeu a brincadeira? A pergunta? Por que a gente não consegue responder essa pergunta de início, logo assim, de cara? Porque o coeficiente angular dela eu não sei quanto é. Eu só estou te dando ponto x0 e f de x0. E eu sei qual é a equação dessa função aqui. Ah, f de x é tanto. É x ao quadrado mais não sei o quê. Tá, isso eu sei. E sei esse ponto, ok. Mas como que eu posso encontrar a equação dessa reta? Eu não sei ainda o coeficiente angular dela. Eu só preciso calcular o coeficiente angular, você concorda com isso? Se eu encontrar o coeficiente angular, acabou os nossos problemas, porque eu substituo esse ponto aqui, esses pontos, eu já tenho. Se eu encontrar o coeficiente angular, acabou o problema. Eu jogo aqui e vou encontrar a equação da reta. Concorda? E como que a gente faz para encontrar o coeficiente angular? Agora é a nossa pergunta. Tá bom? Como que a gente vai fazer para calcular o coeficiente angular? Aí a gente vai fazer da seguinte forma. Tá? Mostra aqui o slide, por favor. Isso aí a gente já sabe, né? A reta que passa pelo ponto x0, f de x0 e tem coeficiente angular m é dada por essa equação. Isso aí a gente já sabe. Tá? Então a nossa pergunta agora é: como que a gente pode determinar esse coeficiente angular? Porque se eu souber o coeficiente angular, automaticamente, eu vou encontrar a equação da reta tangente a essa curva. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte processo. Presta bem atenção. Está aqui o gráfico. Eu quero a tangente nesse ponto P. Então eu vou tomar um outro ponto genérico, x, f de x. E vou encontrar o coeficiente angular da reta secante, que passa por esses dois pontos. Isso eu sei fazer? Sei. Porque o coeficiente angular aqui vai ser a tangente desse ângulo. Eu calculo a variação aqui, ó, que vai ser f de x menos f de x0. E calculo a variação aqui em x, que vai ser x menos x0. Tudo bem? Ok? Que vai ser isso aqui, ó. Foi exatamente o que eu falei logo no início da aula, quando eu falei de taxa média de variação. Lembra? Falei que o coeficiente angular da reta secante é a taxa média de variação da função em relação ao intervalo que você está trabalhando. Não falei isso? Então é exatamente isso que nós temos. Tudo bem até aí? Sim ou não? Sim. Vamos prosseguir. O que eu vou fazer agora que eu inclusive falei que a gente iria fazer logo no início? Eu vou fazer o x tender a x0, bem aqui, ó. Eu vou pegar esse x e vou fazer ele se aproximar cada vez mais do x0. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou calcular um limite. Eu vou calcular o limite desse quociente aqui, ó. E observa que olha só, quando eu faço o x tender a x0, a reta que era, digamos assim, entre aspas, bem secante, ela vai tendendo a reta tangente. Concorda ou não? Ela vai tendendo a reta tangente. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Aí chegou bem aqui no x0, f de x0, então eu vou obter a reta tangente. Então a gente vai definir o seguinte, ó. A gente vai dizer que preste atenção nessa definição. O coeficiente angular da reta tangente
ao gráfico de uma função em um certo ponto é a derivada dessa função no ponto. Por quê? Porque esse limite aqui, ó, não é a derivada da função no ponto x0? Esse limite está bem aqui, ó. Aquele limite lá do slide é esse aqui, ó. Aí mostra aqui agora o quadro. Não é esse aqui? Isso aqui não é a derivada da função no ponto? E aquele limite lá, quando x tende a x0, não é o coeficiente angular da reta tangente? Então, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no ponto. Isso é lindo. Porque você consegue ligar a geometria e essa parte algébrica desse conceito de limite. Então, guardem essa definição. Ela é muito importante e pode ser que apareça na tua prova. Pode ser, não vai aparecer na tua prova. Tá? O coeficiente angular da reta tangente a uma certa curva, em um certo ponto, é a derivada da função nesse ponto. Tá? É a derivada da função nesse ponto. Então, essa equação aqui, ó, olha lá, essa equação aí, y igual y menos f de x0 igual a m vezes x menos x0, ela pode ser reescrita dessa maneira em termos de derivada. Em termos de derivada. Tá? Então vem para cá, olha. Eu falei para vocês que o que a gente precisava encontrar aqui era o coeficiente angular da reta tangente dessa reta. Só que o coeficiente angular dessa reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente, no ponto x0, f de x0, é a derivada da função f no ponto x0. É a derivada. Portanto, se eu quero a equação da reta tangente, então o que eu faço? Vem para cá, ó. Y menos f de x0 vai ser igual, no lugar do m, eu vou colocar a derivada da função, porque eu já sei como é que calcula a derivada de função em um ponto. X menos x0. X menos x0. Pronto. Então é assim que a gente calcula a derivada, a equação da reta tangente a uma curva em um certo ponto. Tá? Alguma dúvida, gente? Vamos fazer um exemplo para ver se a gente entende isso aí bem. Deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui, ó. Seja a função f de x igual a x ao quadrado mais 3. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f nos pontos indicados abaixo. Letra A, no ponto 1 e f de 1. Letra B, no ponto menos 2 e f de menos 2. Eu vou fazer a A e a B, vocês façam, tá? Para treinar. Bom, o que eu tenho que fazer? Olha para cá. O que eu tenho que fazer para encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função f nesse ponto 1 e f de 1? Eu só preciso da derivada dela no ponto 1. Porque o x0 é quanto? O x0 é 1. E o f de x0 é o f de 1, que é só pegar aqui e substituir. Vai dar 1 ao quadrado, 1 mais 3, 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos lá. Então vamos primeiro calcular logo a derivada da função f no ponto 1. Quem que é a derivada da função f no ponto 1? É o limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então vai ficar limite, quando x tende a 1, quem é f de x? X quadrado mais 3. Menos, quem é f de 1? Pega 1 e coloca aqui. 1 ao quadrado mais 3, tá? É 1 ao quadrado mais 3. Dividido por x menos 1. Esse 3 com esse 3 aqui eu posso cancelar, que vai fazer o jogo de sinal, vai ficar negativo. Tudo bem? Então vai ficar como isso aí? Vai ficar assim, ó.
Derivada vai ficar assim, ó, no ponto 1. Limite, quando x tende a 1, x ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre x menos 1. Ora, esse limite aqui a gente já cansou de tanto calcular. Sim ou não? Isso vai dar quanto de cabeça? 2, né? Isso aqui vai dar 2. Não vou refazer, vocês já sabem fazer isso. Isso aí vai dar 2, ok? Significa que a derivada da função f, derivada dessa função f, no ponto 1 é 2. Portanto, qual vai ser a equação da reta tangente? A equação da reta tangente nesse ponto vai ser assim, ó, y menos, olha para cá e para lá, tá? Y menos f de 1. Quanto que dá o f de 1? 1 ao quadrado mais 3 dá 4. Então, f de 1 é 4. Igual. Derivada no ponto 1. Quanto deu a derivada no ponto 1? 2. Com 2. X menos x0. x0 é quanto? É 1. Então, é x menos 1. Você vai deixar assim na tua prova? Não. Você vai até o final. Y vai ser igual a 2x menos 2 mais 4. Então, y vai ser igual a 2x mais 2. Pronto. Aqui, ó. Então, essa daí é a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado mais 3 no ponto 2. Desculpa, no ponto 1. Tá bom? Deixa eu ver se tenho... Não. Bora esboçar esse gráfico aqui, rapidinho, só para a gente ver como é que fica essa brincadeira. F de x igual a x ao quadrado mais 3. Que função é f? É essa. É a x ao quadrado deslocada 3 unidades para cima, sim ou não? Então, você sai daqui da x ao quadrado, vem para cá, ó, 3. Ela faz isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é o gráfico da função f. Quando x é 1, o y é 4, sim ou não? O f de 1 deu 4, que a gente fez a conta ali, ó. Então, bem aqui, ó, é 4. Então, a reta que é tangente ao gráfico dessa função, nesse ponto aqui, ó, é a reta y igual a 2x mais 2. Foi isso que nós determinamos agora. Tudo bem? Alguma dúvida? Uma observação muito importante. O conceito de reta tangente, aqui em derivada para a gente, ele é um conceito local. Então, quando eu falo reta tangente, no ponto 1, eu falo perto do ponto 1. Longe do ponto 1 não me interessa o que está acontecendo. Pode ser, inclusive, que essa reta toque novamente no gráfico da função. Longe do 1. Por exemplo, se o gráfico dessa função fosse assim, ó, alguma coisa assim, ó, do tipo... Essa função, essa reta, poderia tocar mais uma vez o gráfico dessa função, porque a gente tem aquele conceito de reta secante e reta tangente restritos lá no ensino médio a curvas fechadas, né? Então, quando você tem um círculo, por exemplo, o que é a reta tangente a esse círculo? É uma reta que toca uma única vez nesse círculo, não é assim? E o que é uma reta secante? Uma reta que toca mais de uma vez, né? Aqui... Em cálculo, esse conceito de reta tangente é o conceito local. Perto do 1, a reta toca só uma vez no gráfico da função. Para longe, pode ser que toque mais de uma vez, infinitas vezes, por exemplo. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Sim? Tá. Uma observação para a gente fechar. Aquela expressão ali, ó, que é a conhecida por nós, ela também pode ser reescrita daquele jeito ali no final. E aquela última expressão é nada mais, nada menos que essa expressão aqui que a gente já está acostumado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Nada mais, nada menos que essa, bem aqui, ó. Essa expressão, esse limite... É exatamente esse limite aqui, ó. Eu só troquei o ΔX por H. Tudo bem? Então, muitas vezes vocês vão
Vamos ver em questões aqui essa expressão aqui. Tá? Limite, a derivada da função no ponto P é o limite quando h tende a zero, f de P mais h menos f de P sobre h. É o mesmo que aquela outra expressão, tá? Limite quando ΔX tende a zero, quando de f de P mais ΔX menos f de P sobre ΔX. Mesma coisa. Alguma dúvida? Não? Deixa esse exemplo para vocês, tentem fazer esse exemplo, tá? Pela definição, anotem aí. Calcular a derivada da função x ao cubo no ponto 2. E o que é isso aqui? O que eu estou pedindo no item B? A derivada da função x ao cubo em relação a x no ponto menos 5. Nesse caso aqui é o ponto x igual a menos 5, tá? Tentem fazer essas duas. Isso aqui é uma outra maneira da gente escrever, tá? A derivada em um ponto. E essa daqui também, ó. Calcular a derivada da raiz quadrada de x no ponto 3 e a derivada da função 1 sobre x no ponto menos 1. Belezinha? Tentem fazer. Tá? E esse item B aqui que também faltou para vocês tentarem fazer, tá? Tentem fazer esse item B. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje ela é muito, muito, muito importante para o restante do nosso curso. Porque se você não entender bem o que é derivada, vai ficar ruim o restante, tá? Então, revejam a aula se você não entendeu. Venham com os monitores. Eu estou aqui depois da aula, me perguntem, tá? Mas não levem dúvidas para casa, tá bom? Gente, até a próxima. Forte abraço. Tchau.